Olá, gente, tudo bem? Bom, como vocês sabem, a gente está inaugurando essa forma um pouco inovadora aí de interação, né? Mas penso que conforme a gente for caminhando, as coisas vão se adaptando melhor. Bom, a nossa disciplina, o nosso conteúdo e a maneira como a gente vai introduzir, especialmente as nossas discussões, merece algumas ressalvas, especialmente para que a gente possa ter chaves, conceitos teóricos, ter ideias mais ou menos pré-estabelecidas para que a gente possa pautar as nossas discussões, para que a gente possa deixar isso mais ou menos organizado e possa ser mais fácil a compreensão do conteúdo para vocês. Primeiro ponto, eu acho que vale a gente definir um pouco, vale explicitar de maneira um pouco mais clara como que vai ser a condução desse nosso conteúdo. Como a gente ainda está com gente entrando, enfim, então no nosso último encontro eu meio que falei só de maneira genérica como que vai ser a distribuição do nosso conteúdo, mas vale realmente a gente entender como que vai ser a condução dessa disciplina. Bom, é uma formação, ela basicamente vai discutir a formação do pensamento jurídico-político brasileiro, ou político-jurídico, enfim, a ordem não faz tanta diferença. Quando a gente se refere a um pensamento, uma estrutura de pensamento, uma estrutura de conhecimento, uma história intelectual, história das mentalidades, todos esses conceitos, todas essas ideias, de alguma forma se referem ou tentam se referir a estruturas, noções, ideias, discursos, práticas sociais, relações sociais, maneiras como determinados indivíduos, e isso não significa que todo mundo numa determinada comunidade ou num espaço, num tempo, compartilhe dessa forma de pensamento ou dessa estrutura. Então, já começa essa primeira ideia. Quando a gente fala em pensamento jurídico-político, né, ou pensamento do conhecimento, formação do conhecimento, história da mentalidade, não significa necessariamente que a gente está falando sempre de uma forma única, homogênea, que seja compartilhada por todo mundo o tempo todo, né, ou num determinado momento e espaço. Essa sempre é uma ressalva importante, mas ainda que ela seja, né, uma colocação, obviamente, que até é meio intuitiva, né, a gente não precisa ser muito conhecedor de coisas para imaginar essa relação, mas especialmente quando nos propomos a compreender um tipo de pensamento, nós temos que nos focar especialmente a como que se dá, ou como que são as estruturas, ou quais vão ser os elementos que contribuem para manter, consolidar, para alterar ou para justamente contestar e criticar eventualmente esse grupo de pensamento, esse grupo de elementos. Isso pode parecer um pouco abstrato no primeiro momento, a gente está falando de pensamento, história da mentalidade, enfim. Na verdade, a ideia e o conceito genérico do que a gente vai discutir agora nessas próximas semanas até o final do semestre, isso aqui não é só uma justificativa, não estou querendo só dizer por que é legal estudar isso. É para que a gente possa compreender realmente quais são as ferramentas. Quando nós olhamos a descrição desse conteúdo, quando a gente olha sempre, né, que a gente olha o conteúdo de qualquer ciência, de qualquer conhecimento que a gente esteja tendo contato, parece sempre uma sucessão de fatos, né? Vocês devem lembrar lá das aulas de teoria e história, em algum momento, alguns professores que vocês tiveram, tenha sido comigo, tenha sido com algum outro, certamente comentou algo nesse sentido. Bom, a gente não vai só olhar para fatos isolados, a gente tem que pensar, ou a gente tem que ter um pouco mais de concentração em como que se dão as conexões, as relações entre esses elementos. E olhar, né, pensar, estudar, de alguma forma se propor a fazer uma análise da formação de um pensamento, é mais ou menos isso. Não basta simplesmente a gente olhar fenômenos específicos, especialmente se a gente está falando de relação jurídica política, né? Não basta só a gente olhar uma estrutura jurídica, ou instrumentos legais, ou eventualmente situações políticas, eventualmente se a gente tem um governo A, B ou C, de uma ideologia C, D e E, ou se nós temos um momento, um sistema republicano, monárquico, anárquico, esquizofrênico, seja qual for a circunstância. É evidente que essas estruturas, esses conceitos pré-estabelecidos, nos dão e nos permitem intuir uma série de elementos, mas eles por si só não dizem muita coisa, ou eles não são toda a definição que a gente precisa. Por essa razão, é claro que a gente vai ter uma condução mais ou menos de lógica cronológica, porque afinal de contas é a sucessão desses elementos, ou de vários elementos, que permitem a gente conseguir encaixar e intuir esses vários elementos, mas
não só a gente vai, ou não necessariamente se prender a um olhar de passo a passo, mas especialmente pensar estruturas sociais, relações, discursos, formas de interação de natureza social, política, econômica, jurídica, afetiva, enfim, todos os elementos, ou boa parte dos elementos, que possam promover ou possam contribuir nesse estudo. Então, para que a gente possa então deixar isso mais claro, vocês devem ter observado no plano de ensino, ele tem lá uma definição que é mais ou menos por estruturas jurídico-políticas mesmo, né? Pensar o período colonial, pensar o período imperial, olhar como se deu a abolição da escravatura, a Primeira República, República Velha. A gente pensa a Era Vargas, o Estado Novo, vê o período da redemocratização, vai para a ditadura, volta para a reabertura. Então é claro que nessas transições e nessas chaves, especialmente cronológicas, é evidente que nós temos a preponderância ou a maior relevância de uma estrutura ou de alguns conceitos predeterminados. Mas vocês vão observar, isso é um fenômeno bastante importante da gente deixar bem definido desde já, é que certos elementos, quando eu digo certos, alguns elementos, eles vão transcender essas divisões temporais. Vou dar um exemplo bastante simples, um certo spoiler. Pensar o discurso escravista ou a forma como a gente estabelece relações de submissão e exploração entre indivíduos, né, ela vai permear toda a existência da história brasileira. Ela não vai se referir apenas à relação de trabalho colonial e imperial. Então, nós vamos ter a permanência e resquícios, ou vamos conseguir identificar elementos até recentemente, ainda hoje. Né, a gente está aqui no início do ano 2020, a gente consegue facilmente identificar isso em uma série de elementos. Portanto, pensar, né, a gente se dessensibilizar com relação a essas ideias. Então, esse é o primeiro ponto para que a gente possa estruturar. Com relação a esse nosso conteúdo que a gente vai discutir de maneira um pouco mais elaborada hoje, vocês devem ter visto o título ali, a gente está falando sobre história intelectual. Esse autor que a gente vai usar como base para hoje e para os nossos próximos encontros, que é o José Murilo de Carvalho, e a gente vai usar várias obrinhas dele. Sempre eu vou disponibilizando para vocês, são obras que não necessariamente são disponibilizadas em PDF, mas eu sempre vou digitalizando, isso fica um pouco mais fácil. Ele é um autor vivo ainda, ele é uma pessoa que ainda produz, ele é um historiador, é um cara que faz uma conexão e uma aproximação bastante importante com a ideia de historicidade e cidadania, e isso é o nosso ponto de referência mais importante. Quando a gente fala em pensamento jurídico-político, a chave conceitual que penso ser essencial, né, e a gente poderia fazer inúmeras outras escolhas, claro, é focada essencialmente no conceito de cidadania, e não só a cidadania no sentido de o cidadão ou da liberdade do homem, do cidadão que a gente tem lá da Revolução Francesa, mas a cidadania em inúmeros aspectos. A cidadania enquanto participação política, a cidadania enquanto possibilidade de adquirir direitos, a cidadania enquanto possibilidade de ser pessoa e não objeto. A gente vai ver uma série de elementos daqui a um pouquinho mais para frente. Num primeiro momento, a gente tem que ver estruturas que são um pouco mais fechadas e que têm uma remanescência, que tem uma característica mais de ordem histórica, mais clássica mesmo, mais tradicional, para que a gente possa, na sequência, avançar nessa relação de cidadania, até porque o sentido e a noção de cidadania, o termo cidadão, realmente, ele é muito mais afeto à noção republicana ou aos ideais republicanos, ainda que não necessariamente seja num contexto de república enquanto sistema político e de governo, né? Mas se a gente for pensar noções e estruturas que sejam ligadas mais ao sentido de liberdade, democracia, participação, e não tanto aquela relação unilateral que a gente tem, né, vamos supor, feudal, da própria monarquia, enfim, que você tem uma pessoa que manda um monte de gente que obedece e uma relação bastante simplista. Né? A cidadania, ela já pressupõe degraus diversos, níveis diferentes de participação. Então, tem indivíduos que têm mais capacidade, indivíduos que vão ter menos capacidade, mas a gente vai ver isso com bastante calma. Não se aflijam nesse momento, só para que a gente possa deixar definido qual que vai ser o conceito inicial. Então, para que a gente possa começar a definir esses pontos. Estamos pensando em estruturas de pensamento que vão se referir a discursos, a práticas, a relações sociais, a relações jurídicas, a relações políticas. Tudo isso, ou de alguma forma, boa parte desses elementos vão ser condicionados pela ideia de cidadania, ainda que antes da gente começar a falar de cidadania no sentido mais objetivo, precisemos
tratar de elementos mais historiográficos efetivamente, e aqui vamos deixar bem demarcado que é o pensamento elitista imperial, né, que é ainda uma remanescência das relações feudais senhoriais da tradição portuguesa, e especialmente a prevalência, a relevância, a importância e a longa existência do Instituto da Escravidão e da Escravização no Brasil, que é inegavelmente um dos fenômenos mais presentes e com maior importância, influência e peso nessas relações, e de alguma forma ele trabalha bastante, né? Ele sempre está ali junto com essa noção aí de propriedade, elite, formação intelectual, enfim. Mas para que a gente possa deixar um pouco mais explícito essa ideia do que é essa história intelectual e qual que é a referência que o Carvalho vai trazer, o José Murilo do Carvalho vai trazer para a gente, ele já apresenta um elemento que eu acho que é bastante interessante e bem importante, a de que durante boa parte da existência humana, boa parte do tempo em que a gente trabalha o conhecimento, o que se refere, quando identificamos, né, pensamentos, escolas, ou forma de estudo mesmo, né? Vamos ver a própria forma como a gente está fazendo agora. A gente divide o conhecimento em fracções. Vocês estudam direito tributário, direito comercial, direito civil, processo, teoria, história, filosofia. Nós colocamos os elementos dentro de conceitinhos mais ou menos fechados. Dentro de cada um desses pacotinhos, nós temos métodos, formas, estruturas que são mais ou menos próprias dessa estrutura, né, desse grupo de conhecimento, e isso facilita o acesso a essa ideia. Mas é claro que você sabe que o conhecimento é algo múltiplo, amplo, que não necessariamente pode ser condicionado e fechado em uma única ideia. Então, para a gente poder conseguir compreender um pouco essa noção do que é essa história intelectual e por que isso é relevante ou qual que vai ser a forma de condução desse conteúdo. Bem, o José Murilo de Carvalho vai dizer ou vai explicitar de uma maneira bem interessante que essa forma de estudar, ela, da maior parte das vezes, foi condicionada, especialmente nas ciências humanas, nas ciências sociais, vai ser condicionada, vai ser pautada por dois elementos. Ou a gente olha para pensadores, autores, estudiosos, então ou fulano é uma autoridade nisso, o Auguste Comte fala sobre positivismo, o Rousseau vai falar sobre liberdade lá no conceito pós-imperialista, em transição no antigo regime lá para o mundo racional. A gente vai ter o Aristóteles, vai ter Tomás de Aquino, vai ter o Sócrates, vai ter o Rousseau, vai ter o Locke, vai ter um monte de gente. A gente vai ter um monte de pessoas, então diversos elementos, diversos autores que delimitam certos elementos, delimitam certos conceitos e trabalham dentro dessa relação. Então, durante muito tempo, quando eu digo muito tempo, durante séculos realmente, a forma de estabelecer o estudo se deu dessa forma fracionada. Então você pegava, especialmente a filosofia trabalha muito isso, né? Você deve lembrar dos estudos de filosofia, a gente olha para o Aristóteles, para o Sócrates, para o Platão, aí olha para os teóricos filosóficos medievais, aí vai pensar todo o pensamento como que se relaciona com o pensamento clássico, vai olhar os racionalistas, vai ver o nominalismo, vai pensar no existencialismo alemão, aí volta para a relação italiana, pensa nos autores, no Sartre, pensa lá no Descartes, pensa no monte de gente da França, aí se concentra no que são os liberais americanos, daí pensa a estrutura republicana e assim por diante. A gente fecha essas ideias a partir de ou pessoas, né, que desenvolvem alguns conceitos teóricos fundamentais ou alguns grupos de ideias. Então você reúne, fulano, beltrano e ciclano são mais ou menos dessa ideia. A gente tem outros 3, 4, um outro grupo e assim por diante. Isso por si só não é exatamente ruim, mas isso limita um pouco o nosso olhar, porque no final das contas faz com que a gente veja as coisas de forma separada e não consegue contextualizá-las, a gente não consegue colocar isso dentro da realidade. Ou pelo menos na maior parte das vezes a gente não consegue colocar isso na realidade. Então é importante, né, e essa é a ressalva que o José Murilo de Carvalho vai colocar para nós, é que quando especialmente nos concentramos ou tentamos fazer algum tipo de definição, seja de caráter histórico, político, jurídico, filosófico, sociológico, antropológico, existencial, psiquiátrico, médico, teórico, biológico, seja o que for, especialmente, né, e estamos aqui falando da realidade brasileira, nos concentramos nessas ideias pré-concebidas. Tivemos um ciclo X, Y, Z, tá, K, sem que necessariamente haja uma conexão entre as transições ou entre esses elementos, o que de um grupo ou de uma estrutura de conhecimento ou de pensamento possa transitar e possa ser encontrada lá na frente, ou em elementos diferentes, ou em pontos diferentes. Então, é um pouco desse ponto que a gente vai discutir e vai trabalhar nesse momento, certo?
Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro elemento teórico que a gente tem que pensar quando falamos em história intelectual do Brasil. Na sequência, a gente já vai discutir como que essa história intelectual, como que, eventualmente, isso de alguma forma tem uma influência, ou como que isso vai ser preponderante ou mais relevante, mais existencial na realidade ou na estrutura de pensamento jurídico, político, nacional. Perfeito? Então, na sequência, a gente já vai ver como que se dá a estrutura de forma mais concreta na nossa realidade intelectual.